Fernando Schiller. Schiller já está aqui conosco, né? Cientista político e que participou juntamente com o Rafael Colombo e outros companheiros, né? Com a Thaís Hered, com o Mitre do canal Livre de ontem, entrevista com o governador do Maranhão, Flávio Dino. Havia grande curiosidade, né? Das pessoas em conhecer o Flávio Dino, que ultimamente tem estado aí no noticiário. Mas o Schiller, ficou para mim a seguinte impressão pelo que eu ouvi, viu? Vamos largar tudo aqui e correr para o Maranhão, porque tá uma maravilha. Bom dia. Bom dia, Zé Paulo, bom dia a todos aí. Olha, uma entrevista interessante. O Flávio Dino desperta uma certa curiosidade, é uma liderança relativamente nova, quer dizer, menos conhecida da oposição, né, de um partido pequeno. Ele tem sido, quer dizer, eu fiz a pergunta direto para ele, quer dizer, se ele permaneceria no PCdoB, né? Ele gaguejou um pouco, etc. Ficou para mim claramente a impressão de que a ideia, o projeto estratégico do Flávio Dino é sair do PCdoB, migrar para o PSB. Quer dizer, eu não estou aqui dizendo que ele fará isso, tá? Não estou afirmando isso, mas acho que é um plano. Ele disse que tem uma excelente relação com o PCdoB e etc. Mas o fato é que o Flávio Dino virou um personagem maior do que o partido. O PCdoB não cumpriu a cláusula de barreira, é um partido que não tem funcionamento formal no Congresso, partido que encolheu no Brasil, então não faz muito sentido. Tem um governador, que é no Maranhão, um personagem que se transformou numa figura nacional. Então parece que esse é um caminho direto. Ele tem algumas características curiosas. Ele é muito cristão, né? Cita muito trechos bíblicos e tal. Eu quase que perguntei, né, se não teria uma contradição aí com o PCdoB, que tem uma espécie de filosofia dogmática marxista, assim como base, né? Enfim, ele também tem posições um pouco mais abertas no terreno da esquerda. Por exemplo, ele foi um defensor, tem sido um defensor do acordo de salvaguardas tecnológicas na base de Alcântara, né, que é com os Estados Unidos, que vai permitir um uso comercial da base de Alcântara, que está há décadas, que é subutilizada, etc. O programa espacial brasileiro nunca deslanchou. Né. O PT, por exemplo, parte da esquerda votou contra no Congresso o acordo, por questão de violação de soberania nacional. E a posição do Flávio Dino, olha, não tem nada de violação de soberania nacional aqui, é apenas um uso comercial, alguns cuidados que tem que ter com tecnologia americana, etc. Então, quer dizer, ele procura ter uma visão um pouco mais arejada. Ele foi juiz há muito tempo, é muito preparado, né? Eu perguntei para ele, governador, o senhor faz uma autocrítica do desempenho econômico da esquerda no governo Dilma e tal, que levou àquela crise de 2015, 2016, ele também fez uma pequeníssima autocrítica. Diz, olha, erramos o timing, o momento de fazer o ajuste fiscal, etc., mas não assume. Quer dizer, ele considera que não se deu o tempo necessário para a ex-presidente Dilma, faz aquela crítica ao processo de impeachment e tal. Então, nesse ponto, a mim parece, viu, Zé Paulo, que se a esquerda não faz uma autocrítica daquilo, quer dizer, o que ela tem a oferecer para o futuro? Esse era um pouco o sentido da questão. Vai apresentar de novo esse processo. Então, não assumiu a responsabilidade dos governadores no Nordeste na questão da Previdência. Não ficou claro na conversa qual é a crítica exatamente que continua ainda a reforma da Previdência. Me pareceu assim que ele tem uma visão muito diferente do que foi aprovado, afinal de contas, na Câmara. Falou em própria idade mínima, questionou e tal. Quer dizer, uma posição que me pareceu um pouco confusa. E tem sido o articulador da tal da frente de esquerda, a frente que ele chama de esquerda democrática, quer dizer, contra o presidente Bolsonaro. O que me levou a uma análise muito simples. A esquerda está perdida, porque vocês devem ter observado as declarações do Ciro Gomes em relação ao PT na última semana. O Ciro Gomes disse que o Fernando Haddad é uma fraude, fez renovou a crítica dele ao presidente Lula, a corrupção do PT, numa entrevista à BBC. E o Flávio Dino, ele tenta funcionar um pouquinho como um algodão entre os cristais, quer dizer, ele tenta produzir uma frente em São Paulo, aqui em torno, eventualmente, do PSB, enfim, Márcio França, né, Schiller? Do Márcio França, uma possibilidade em torno do Márcio França. Não ficou bem claro exatamente como seria isso, mas a ideia de que há uma França. O que me levou a essa conclusão, quer dizer, a esquerda
é, perdida, né? Agora, o Schiller, O PT como você lembrou bem, durante o programa ele fez questão de ressaltar, embora não tenha dito isso claramente, mas fez questão de ressaltar um comportamento diferente em relação ao PT na comparação com o Ciro Gomes, que partiu para o ataque, dizendo o que pensa, o que não pensa a respeito do partido. Essa condição de algodão entre cristais permitirá ao Flávio Dino aspirar alguma coisa em 2022 sem a tutela do PT? Eu acho que sim, porque é um longo caminho, né? Primeiro, o PT teria que abrir mão de ter a candidatura presidencial. A gente colocou isso no Canal Livre, né? A gente colocou claramente. O PT abriria mão, Lula, ele disse que teve com o Lula em Curitiba, que o ex-presidente Lula admite a possibilidade do PT não ter candidato. Eu acho muito difícil isso, conhecendo assim, o patriotismo petista, o hegemonismo do PT, que o PT abra mão. O Fernando Haddad apareceu na pesquisa Datafolha na frente do Bolsonaro. A pesquisa é muito momento, se a economia cresce é um cenário, se não cresce é outro cenário, o governo está recém-iniciando, mas enfim, acho muito difícil que o PT, com seu tamanho, abra mão para um candidato alternativo. Agora, se o Flávio Dino faz um movimento, vai para o PSB, não é? De alguma maneira cresce, quer dizer, se coloca como um ponto intermediário, o Ciro Gomes deixou claro, quer dizer, que não vai aceitar ir a reboque do PT, fez uma crítica duríssima ao Fernando Haddad. Me lembrar, no segundo turno ele foi para Paris, não é? E a presidente do PT, a Gleice Hoffmann, disse, fugiu para Paris, botou na rede social semana passada. Você imagina, a presidente do PT chamou o Ciro Gomes de fujão. Mas ele explicou Gomes... isso e muito bem, né, o Chile? Ele disse que ele sabia que o PT estava tramando para pôr a culpa nele se ele participasse da campanha, né? Aí são meses já, essa é uma disputa que já vem de longe, eu acho muito difícil o Ciro Gomes carrega uma mágoa muito forte, quer dizer, ele considera que podia ter sido candidato no ano passado, ele considera que foi usado pelo PT, enfim, é uma personalidade muito forte, enfim, a esquerda brasileira está dividida, isso é uma sorte do governo Bolsonaro, hein? O governo Bolsonaro tem a oposição ao governo Bolsonaro é uma oposição difusa na sociedade, provocada às vezes pelo próprio governo. Às vezes eu tenho a impressão que o Bolsonaro é a sua própria oposição, porque a oposição política mesmo é inteiramente desarticulada. O que o governador Flávio Dino faz é tentar, de alguma maneira, juntar os cacos aí, criar uma frente, né, anti-bolsonarista, mas é muito precário ainda, muito preliminar tudo isso, né? O Maranhão não vive uma boa situação fiscal. No final do ano passado foi rebaixado para nota C, nota de crédito, pela Secretaria do Tesouro Nacional. Não é, enfim, não é uma boa situação fiscal como todos os estados. E ele disse que vai fazer uma reforma da Previdência na Assembleia Legislativa do Maranhão. Aliás, como governador do Rio Grande do Sul, disse que vai se antecipar, não vai esperar a PEC paralela e fazer a reforma. Não ficou bem claro, não deu tempo para a gente saber exatamente os detalhes dessa reforma, mas ele disse que vai fazer.